Graça e paz, povo de Deus. Você é o tipo de crente que Satanás gosta? Sim, existem crentes que Satanás ama. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra urgente, profética e cheia de discernimento espiritual. Nós vamos falar sobre algo que talvez você nunca tenha ouvido dessa forma: os crentes que Satanás gosta. Você pode até estranhar essa frase, mas sim, existem pessoas dentro da igreja, com Bíblia na mão, com roupas de crente, com vocabulário evangélico, que, na prática, estão servindo aos propósitos do inferno e nem sabem. Mas antes da gente mergulhar nesse tema profundo e revelador, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo e que horas são aí. Vamos mostrar o alcance da palavra e espalhar essa mensagem o mais longe possível. Porque o que você vai ouvir hoje pode ser divisor de águas na sua vida espiritual. A verdade, meu irmão, é que o diabo não se assusta com crente que só carrega título. Ele não se abala com quem tem cargo, nome em placa ou posição em ministério. Satanás treme diante de um crente que é cheio do Espírito, que vive o Evangelho, que ama a verdade e que se separa do pecado. Mas existem 3 perfis de crentes que fazem Satanás sorrir. Não porque são poderosos, mas porque são inofensivos ao reino de Deus. E o primeiro deles é o crente morno. A Bíblia diz em Apocalipse 3, 15 e 16: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esses crentes são perigosos, não porque atacam diretamente, mas porque iludem a si mesmos e aos outros. Fingem estar na fé, mas são rasos. Falam de Deus, mas vivem como o mundo. Querem o céu, mas não largam a Babilônia. Eles oram quando dá, leem a Bíblia de vez em quando, congregam quando não tem outro compromisso. Jejum? Não lembra o que é. Santidade? Acham exagero. Pecado? Já relativizaram tudo. O crente morno é aquele que se acostumou com a presença de Deus, mas não se transforma mais. Está na igreja, mas não está no reino. E o diabo sabe, esse tipo de gente não representa ameaça nenhuma. Satanás não se preocupa com um crente que vive se justificando, dizendo, Deus conhece meu coração, enquanto continua alimentando sua carne. Sabe por que o diabo gosta desse crente? Porque ele afasta os novos convertidos, esfria os mais fracos e escandaliza os de fora. Ele vira um contra-testemunho ambulante, e o nome de Jesus é blasfemado por causa dele. O segundo tipo de crente que Satanás ama é o crente espectador. Ele está sempre nos cultos, nos eventos, nas lives, nos congressos. Ele assiste pregações, lê devocionais, comenta glória a Deus em todo post gospel. Mas não vive nada disso. Tiago 1, 22 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Esse crente ouve, mas não aplica. Aprende, mas não muda. Faz anotações lindas, mas vive uma vida espiritual vazia. É o tipo que sabe que precisa perdoar, mas guarda mágoa. Sabe que precisa se santificar, mas continua alimentando vícios. Sabe que precisa evangelizar, mas não abre a boca. É o ouvinte profissional, mas o praticante ausente. E o diabo, ele aplaude. Porque quanto mais esse crente consome conteúdos sem transformação, mais ele se engana, achando que está crescendo. É como alguém que vai todo dia à academia, mas nunca faz exercício. Só olha, só observa, mas nunca entra na guerra. E o reino das trevas segue intacto, porque esse crente nunca se levanta. E o terceiro tipo de crente que o diabo gosta é o crente divisor. Aquele que espalha fofoca, que vive murmurando, que critica tudo, que semeia contenda. Provérbios 6, 16 a 19, lista as coisas que Deus abomina
e entre elas está aquele que semeia contendas entre irmãos. Esse tipo de crente é destruidor de comunhão. Ele coloca irmão contra irmão. Ele se sente espiritual por expor falhas alheias. Ele se alimenta de confusão, intriga, disputa e orgulho religioso. Esse é o crente que o diabo usa como infiltrado. Não precisa ser possuído, nem precisa ser ateu. Basta estar dentro da igreja, sem freio na língua e com um coração cheio de veneno. E aí, o que deveria ser um corpo saudável vira um campo de guerra interna. E Satanás, ele nem precisa se esforçar para destruir aquela igreja. Mas agora vem a parte mais importante. Se você se identificou com algum desses perfis, ainda é tempo. Essa palavra não é para condenar, é para despertar. É para limpar o altar. É para chamar de volta. É para sacudir a poeira espiritual e fazer nascer uma nova postura diante de Deus. Porque o inferno pode até gostar de alguns crentes, mas quando um homem ou uma mulher decide se render totalmente ao Senhor, quando se arrepende de verdade, quando ora com lágrimas, quando jejua por amor e não por obrigação, quando abre a boca com autoridade, quando vive o que prega, o inferno treme. E é esse tipo de crente que o céu procura. Os que vivem o evangelho de verdade, que não se conformam com este mundo, que são separados, ungidos, cheios do Espírito, porque escolheram agradar a Deus e não aos homens. Agora presta atenção. O mundo está cheio de distrações. A igreja está sendo bombardeada com falsos ensinos, entretenimento disfarçado de culto, mensagens de autoajuda disfarçadas de evangelho. Mas a palavra continua sendo a mesma. Arrependimento, cruz, renúncia, santidade e graça. Satanás não tem medo de quem canta bonito, prega bonito, tem palco, aplausos ou views. Ele teme aquele que dobra o joelho no secreto. Ele teme o crente que não negocia princípios, que ama a verdade ainda que doa, que prefere ser rejeitado pelo mundo do que ser reprovado por Deus. Sabe o que o inferno teme? Aquele jovem que decide viver em santidade numa geração corrompida. Aquela mulher que ora pelos filhos em lágrimas todos os dias. Aquele homem que rejeita a corrupção e permanece fiel mesmo em silêncio. Aquela irmã que nega a fofoca, que escolhe perdoar, que prefere orar a acusar. Esses, sim, são uma ameaça real ao reino das trevas. E deixa eu te falar algo profético aqui. Você não foi chamado para ser mais um crente no banco. Você foi escolhido para ser sal, luz, embaixador do reino. O inferno não te odeia porque você é fraco. Ele te odeia porque você é perigoso. Porque quando você se posiciona, correntes caem, famílias se libertam, vidas são salvas. É por isso que ele tenta te desanimar. É por isso que ele tenta te convencer que você não tem valor, porque ele vê o potencial que Deus colocou em você. Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A batalha é real, mas o Deus que te chamou é fiel. O Deus que começou a boa obra é poderoso para completá-la. O Espírito Santo está te chamando para viver uma fé genuína, radical, verdadeira. Chega de mornidão, chega de neutralidade, chega de aparência. Deus quer te usar como uma tocha viva no meio das trevas. Agora escuta com o coração aberto. Se essa palavra falou contigo, se te confrontou, se te despertou, não endureça seu coração. Hoje é dia de decisão. Vamos orar juntos agora. Onde você estiver, se puder, fecha seus olhos e ora comigo com fé e entrega. Senhor, eu me coloco agora diante da Tua presença com o coração quebrantado. Eu reconheço, Pai, que em muitas áreas da minha vida eu fui morno, fui espectador, fui divisor.
Mas hoje, Senhor, eu quero recomeçar. Me perdoa pelas minhas atitudes que não te agradaram. Me lava com o teu sangue, me restaura, me enche do teu espírito. Eu quero ser um crente verdadeiro. Quero que o inferno tema quando eu oro, quando eu falo, quando eu ando. Quero carregar a tua glória. Levanta-me como um instrumento nas tuas mãos. E que a partir de hoje, Senhor, a minha vida glorifique o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou com sinceridade, comenta aqui embaixo: eu decidi viver o verdadeiro evangelho. E compartilhe esse vídeo com alguém. Talvez tenha um irmão morno, um espectador, um ferido, e essa palavra pode ser a virada de chave na vida dele. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado, porque aqui, no controle do alto, a palavra não é adaptada ao mundo. É o mundo que precisa se curvar diante da palavra. Para cima, povo de Deus! Até o próximo vídeo, e que o Senhor te fortaleça e te use como nunca antes.